Boa tarde, hoje é sexta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador. De imediato, já na abertura da edição do TVC News, a nossa saudação especial aos trabalhadores. Quem está aproveitando a folga do feriado está de parabéns também, porque é merecida essa folga. E quem está trabalhando, pessoal da rede hoteleira, motoristas de aplicativo, motoristas também dos coletivos que levam as pessoas de um lado para o outro nas cidades como Florianópolis, Balneário Camboriú, a nossa saudação também nesse dia especial aos trabalhadores. Se não fossem os trabalhadores, por certo, este país estaria numa situação bastante difícil. Então, nossos parabéns a todos os trabalhadores, inclusive, falando em trabalhadores, tem duas trabalhadoras agora aqui, já chamo na tela da TVC as nossas jornalistas. A Bianca Robles vai aproveitar a praia hoje, eu nem sei, está dando praia para hoje, Bianca Robles, o seu destaque de Balneário Camboriú, boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde, Érica, e a todos que estão nos assistindo. Pois é, Saúl, vim trabalhar da praia hoje para aproveitar e trabalhar, fazer tudo ao mesmo tempo. E olha, tá dando praia sim, a praia tá lotada aqui em Balneário Camboriú. E claro, eu tô aqui para falar também sobre a safra da tainha que começou hoje aqui em Balneário Camboriú e em toda Santa Catarina. Olha, estou muito afim de comer tainha, eu e também, obviamente, as pessoas que estão em casa. Daqui a pouco também, na hora do seu destaque, eu quero saber o que vai ter para fazer em Balneário Camboriú para quem já está aqui no feriadão. E se alguém tiver uma dica também para quem está nos assistindo em 14.1 na Grande Florianópolis, pode aproveitar para dizer. Já já você retorna. Élica Gabriela, o destaque de Camboriú. Élica, boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde, Bianca. E aos nossos telespectadores, já desejo um feliz Dia do Trabalhador. Camboriú recebe um repasse do governo de 1,77 milhão de reais para normas da saúde, Saúl. Tá certo, daqui a pouco você volta também para dizer. Eu sei que Camboriú tem um turismo rural, tem algumas opções no interior que são muito interessantes, além do turismo religioso, né? Inclusive vivenciando momentos interessantes dos Gideões, que chega ao seu último final de semana. Muita gente deve chegar também a Camboriú nas próximas horas. Daqui a pouco vocês retornam aqui na tela da TVC para trazer de forma detalhada esses destaques. Convido o senhor e a senhora também a saber o que demais é notícia e destaque neste dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, aqui na nossa região. Vamos acompanhar o que é. Corpo de Bombeiros lança cartilha com orientações para segurança na navegação durante a safra da tainha. Vice-prefeito de Balneário Camboriú assume interinamente a administração do município. Camboriú divulga rotas alternativas no trânsito durante o evento dos Gideões. Feriado prolongado deve movimentar o litoral de Santa Catarina. Camboriú recebe 2 novas unidades básicas de saúde através do novo PAC. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Olha, dia 1º de maio começa a safra da tainha, ou seja, hoje. Pescadores numa grande expectativa, com todo o aparato preparado. E o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina lançou uma cartilha com orientações para a segurança da navegação durante essa safra. Está conosco aqui o Tenente Coronel na tela da TVC. Na tela da TVC está aqui o Tenente Coronel Eduardo Peduzzi para falar sobre o conteúdo desta cartilha. Tenente Coronel, é um prazer recebê-lo aqui no 1º de maio e também nossa saudação ao senhor e todos os trabalhadores do Corpo de Bombeiros que estão de plantão nesse 1º de maio. Boa tarde. Bom, primeiramente, muito boa tarde a todos, né? Agradecemos aí pela oportunidade de estar aqui presentes para falar de um assunto tão importante que se refere à segurança da navegação. Muito bem, vamos lá, o conteúdo dessa cartilha acho que é importante, né? Exatamente. A navegação em Santa Catarina é algo muito expressivo, né? Então, nós temos uma frota de pesqueira extremamente grande. Ela é a maior do Brasil. Isso, logicamente, aí nos traz todo um contexto, né? E sabemos da importância da pesca, principalmente agora da safra da tainha, para o nosso estado. E com isso, né, é importante ressaltarmos a segurança da navegação. Então, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, no dia de hoje, lança uma cartilha a qual consegue orientar, né, essas pessoas que estão em navegação, que estão utilizando a navegação, seja para a sua, seja de forma profissional, seja de forma no seu lazer,
mas que consigam nessa cartilha ter informações básicas naquilo que se refere à segurança e, com isso, né, prevenir, de certa forma, situações de perigo, prevenir acidentes também. Certo. Como é que o pescador tem acesso a essa cartilha? Onde que ele apanha essa cartilha? Onde ele pega? Qualquer pessoa pode entrar no site do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, tá? E nessa página ela vai ter acesso a essa cartilha e várias informações, né, que são extremamente importantes para quem navega. Como falamos, né, informações, estar sempre atento, né? Vou citar aqui algumas delas, né? Claro que dentre várias outras, né, mas estar sempre atento à condição do mar. Sabemos que a condição do mar ela pode de forma abrupta, né, dar uma intensificada. Então é sempre importante termos a condição do mar em conhecimento de quem navega, né? É importante também sempre termos os materiais de salvatagem, ou seja, boias, sinalizadores, coletes salva-vidas, né? E aqui frisamos, o colete salva-vidas é importante que se tenha mesmo número de pessoas que estão a bordo ou superior, mas no mínimo o mesmo número, né, dessas pessoas que estão de fato a bordo na embarcação. E que esteja a fácil emprego, que esteja ao alcance, né, e não guardado em algum ponto que, se numa situação de emergência for necessário, essa pessoa tenha dificuldade de acessá-lo, né? Os meios de comunicação, todos devem estar aí também em pleno funcionamento, né? A questão dos rádios, telefones, a condição da embarcação como um todo, os motores, o casco, condição das cordas que estão sendo utilizadas, né? É um contexto como um todo aí para contexto geral da embarcação e das condições, né, de mar e dos dispositivos de segurança para que a gente evite, né, situações de emergência, né, no mar. Muito bem. Vocês têm alguma orientação específica para os turistas que não vão participar da pesca, mas estão ali, né? Vieram, inclusive, para aproveitar a praia. Exato. Tanto aqueles que navegam, né, com a situação com moto aquática, com as suas lanchas, né, também uma situação aí de lazer, sempre estar atentos, né, à condição do mar, dispositivo de salvatagem, sempre navegar de forma segura, evitar a proximidade dos banhistas, né? São situações aí relativamente simples e que acabam evitando aí grande parte dos acidentes, né, que nós temos aí ao longo da nossa costa. E para aqueles que vêm curtir aqui, aproveitar o nosso litoral catarinense, para que façam com prudência, para que sigam a sinalização que existente nas praias, né, e sempre procurem pontos com a sinalização de guarda-vidas e com a presença, né, dos guarda-vidas. E o Corpo de Bombeiros Militar está sempre, né, 24 horas por dia, pronto através do número 93 para qualquer eventual, qualquer necessidade, qualquer emergência. Certo. Em caso de mudanças climáticas, aí virou o tempo, agora começou a chover, vai vir vento, qual é a orientação para os pescadores? Eles devem retornar para a terra, continuam, esperam em alto mar até passar? Qual é a orientação que vocês dão? Bom, hoje nós temos a condição da previsão. As previsões elas são cada vez mais precisas, né? Então nós, especialmente nessa época do ano, agora chegando, né, nos aproximando do inverno, claro que nós estamos ainda, mas a condição é de se aproximar dessa condição que acaba tendo mais estabilidade e a previsibilidade dessa previsão é maior, né? Então, numa situação de perigo no mar, tentar aproximar a embarcação da costa em alguma área de navegação que seja em águas interiores, ou seja, local protegido, né, pelo menos até a passagem dessa condição adversa, para que no momento seguinte faça a pesca, né, com a relativa segurança e traga aí as tainhas que todo o nosso estado aí deseja, né? Que tenha uma safra aí de sucesso, com certeza. Muito bem. Preciso aqui, só para finalizar a nossa conversa com o senhor, comentar sobre o geolocalizador que pela primeira vez está sendo colocado à disposição dos pescadores. Todos eles pegaram esse geolocalizador? Isso. Há um trabalho desenvolvido pelo governo do estado, com a Secretaria da Pesca, com o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar. Essa parceria ela está resultando, né, numa implementação do dispositivo que está em construção, porém, estamos em momento, né, que cada pescador pode ter esse MOB, Man Overboard, ou seja, Homem ao Mar, que é um dispositivo que, se o pescador está numa situação de perigo, ou caiu no mar, ou a embarcação está numa situação de ir a pique, né, ou seja, está afundando, ele pode deflagrar esse dispositivo que vai estar no colete, e esse dispositivo ele emite um sinal de rádio para as torres aqui em terra, e ele capta a posição geográfica, ou seja, a posição do satélite, para que nós tenhamos não mais uma busca desse pescador, dessa pessoa que está em navegação, mas sim um resgate.
Então, isso vai facilitar muito o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros, né? E com certeza, aí um caso aí que vai resultar em sucesso em situações futuras de emergência. Tá certo. Ora, Tenente Coronel Eduardo Peduzzi, muito obrigado pelas informações sobre essa cartilha. A gente também fica à disposição para futuras orientações durante esse período da safra. Muito obrigado pela sua gentileza e um bom feriado. Agradecemos a todos, né, pela oportunidade e Corpo de Bombeiros Militar 193, conte conosco, prevenir e salvar. Tá certo. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, e para quem está na nossa região aqui, está acontecendo o Congresso de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora. Ontem a abertura aconteceu no ginásio Irineu Bornhausen. E aí tem algumas mudanças no trânsito para quem pretende ter acesso aos locais onde acontece esse grande evento. Vamos acompanhar na matéria. Camboriú segue com o Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, que teve sua abertura oficial na última quinta-feira. Com a cerimônia de abertura no ginásio Irineu Bornhausen, o evento entra no seu período de maior movimentação. A chegada das caravanas e dos ônibus de turistas muda um cenário no centro da cidade e colocam os órgãos municipais em alerta. A partir do feriado e do final de semana, a fiscalização e as equipes de trânsito reforçam o monitoramento, já que novas alterações no trânsito podem acontecer a qualquer momento, devido ao evento dos Gideões Missionários da Última Hora. A Prefeitura publicou em suas redes sociais um mapa detalhado com a rota oficial do trânsito. O objetivo é garantir que, mesmo com o evento, a cidade mantenha o trânsito coordenado e os moradores tenham rotas alternativas. As rotas alternativas seriam o pessoal que vem de Balneário Camboriú, que quer evitar o centro, que talvez esteja muito movimentado, ele pode pegar a direita ali na rua Minas Gerais, vai até a rua São Paulo. Na São Paulo, ele pegando a esquerda, ele vai poder acessar o centro normalmente, só por um outro caminho. Não vai levar mais do que 5 minutos, 10 minutos, mas vai ser bem mais tranquilo para ele, não vai enfrentar congestionamento, não vai enfrentar pessoas na pista e vai ser bem tranquilo. O ponto exclusivo para o estacionamento de ônibus de excursão fica localizado no Instituto Federal Catarinense, na rua Joaquim Garcia. Os motoristas da cidade precisam ficar atentos, pois o acesso ao centro pode ser restrito entre hoje e dia 3 de maio, a partir das 15 horas até a meia-noite, dependendo do fluxo de pessoas e da necessidade de escoamento do tráfego. A princípio, como aconteceu no ano passado, esse trânsito ele vai ficar fluindo, nós não vamos fechar. Nós postamos um mapa através do nosso decreto, que se a movimentação de pedestres ser muito grande, a gente fecha ali no horário das 15 à meia-noite, no sábado e no domingo. Nós acreditamos que não vai precisar, porque ano passado nós já fizemos um teste. A gente fechou ano passado na quinta-feira, porque era 40 anos e teve um desfile, que saiu lá do pavilhão até o ginásio, e esse ano esse desfile não vai acontecer. Muito bem, então aproveitem aí os gideonitas, pessoas que vêm de várias partes do Brasil para este evento, que é um evento religioso. A gente vai fazer um intervalo agora. Depois do intervalo, o vice-prefeito de Balneário Camboriú assume interinamente a administração do município, e ainda o feriado prolongado vai movimentar aqui o litoral norte do estado. E seguidinha, depois do intervalo, aqui no TVC News.